Com a presença de todos os vereadores e invocando a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos da 28ª sessão da Câmara Municipal de Concha. O secretário fará a leitura da ordem do expediente do dia. Alô. Ofício 521/32399, Brasília, 13 de outubro de 1999. Senhor vereador, com meus melhores cumprimentos, na condição de relator da comissão especial destinada a proferir parecer à proposta de emenda à Constituição número 407-A de 1996, que alerta a redução do artigo 100 da Constituição Federal e acrescenta artigo ao ato das disposições constitucionais transitórias precatórios. Espero contar com a valiosa contribuição de Vossa Excelência, mediante informações e sugestões para subsidiar os trabalhos de discussão e elaboração da emenda constitucional a ser aprovada em caráter de prioridade por esta Casa. Manifesto minhas expressões de consideração e apreço. André Benassi, deputado federal do PSDB São Paulo. São Paulo, 15 de outubro de 1999. Excelentíssimo senhor, venho com os meus cumprimentos comunicar o recebimento da correspondência encaminhando a moção de protesto número 1/99, a propósito do projeto de lei complementar número 11/99, que institui o novo sistema previdenciário dos servidores do Estado. Gostaria de comunicar ao ilustre presidente que comungo plenamente com o teor da moção e que minha posição é contrária ao supramencionado projeto, verdadeiro confisco ao direito do funcionário. Pode contar também com o meu trabalho no sentido de defender os direitos dos servidores públicos do Estado. Aproveito o ensejo para expressar a certeza de minha consideração e estima, ficando ao dispor. Deputado Vadi Elu. Convido para fazer uso da tribuna a vereadora doutora Tadeu Neder. Misturando as coisas. Senhor presidente, senhores vereadores, alguns assuntos me motivam a ocupar essa tribuna esta noite e começo por um assunto que é de extremo interesse para a nossa população, que é a Estrada Municipal Anivaldo Lopes, a Estrada do Porto. Vários vereadores que estiveram reunidos nesta casa na sessão administrativa passada discutiram esse assunto, inclusive com a presença do senhor prefeito municipal, no sentido de não receber a obra, ou seja, motivar o DR a não receber a obra enquanto algum acostamento, algumas obras não fossem feitas lá na estrada. Mas, na verdade, o assunto é a estrada, isso já foi providenciado. Eu gostaria de manifestar a respeito de uma preocupação futura. Vossas Excelências se lembram quando deu entrada a esta casa para aprovação legislativa do convênio que a Prefeitura Municipal de Conchas teve que firmar com o DR. Na ocasião, me lembro muito bem, alguns de nós vereadores, eu estava nessa discussão, nos insurgimos contra algumas cláusulas leoninas e imotivadas e obrigatórias que o DR estava fazendo, impondo naquele convênio. Na verdade, em síntese, eles entregam a estrada e tudo mais passa a ser responsabilidade do município. Naquela noite, naquela sessão, o senhor prefeito municipal, preocupado, esteve aqui no nosso plenário, solicitando que aprovássemos com a urgência que ele tinha requerido, porque, se não aprovássemos aquele projeto, praticamente nós corríamos o risco de não ter início às obras. Então, motivado por esse apelo do senhor prefeito, com a consciência de que realmente poderia acontecer isso, nós deixamos
passar aquele convênio, nos enfiaram garganta abaixo aquele convênio. Na verdade, isso é fruto de governo pior que aqueles governos que eram classificados de autoritários, porque não sabem ou não querem fazer vistas grossas às dificuldades do município. Como se Conchas hoje pudesse arcar com os custos de uma manutenção daquela estrada. Mas, de qualquer forma, movidos por esse apelo do senhor prefeito, e impedidos praticamente de colocar algumas emendas naquele, se é que nós podemos falar em emendas naquele convênio, nós votamos e aprovamos daquela forma. A estrada está praticamente pronta e em vias de ser entregue. Eu acredito que cabe a nós, vereadores, doravante, lutarmos por uma só causa em relação a essa estrada. É justamente estadualizar, brigar pela estadualização dessa estrada, de forma a transferir a responsabilidade de conservação e manutenção ao próprio governo do Estado. Essa estrada não pode ser classificada de vicinal ou uma vicinal um pouquinho melhor, como explicaram. Por quê? Porque ela não vai atender única e exclusivamente aos interesses do nosso município. Nós do PMDB já firmamos uma posição nesse sentido de buscar junto à nossa bancada, àqueles que nós temos acesso, uma forma de pressionar o governo estadual a aceitar de volta esse encargo. Eu acho que incumbe a todos nós lutarmos nesse sentido para tentar não deixar que essa estrada acabe por si mesma. Vai ser muito difícil o município de Conchas cuidar dessa estrada. Haja exemplo a estrada aí vicinal com um trânsito muito menor que a estrada que liga, que dá acesso a Porangaba. É situação precária, sem acostamento, com várias vítimas fatais, muito menos movimento. Vossas Excelências, imaginem amanhã a conservação dessa estrada e esperando que a expectativa de um grande movimento venha acontecer nessa estrada com carretas. Vários problemas já foram diagnosticados pelos senhores vereadores e nós estamos conscientes das dificuldades futuras. Naquela ocasião, nós tivemos que engolir aquele convênio, porque senão a estrada não saía. Eu acho que cabe a nós agora tentarmos rever essa situação junto ao governo do Estado. Então, pelo que eu peço de Vossas Excelências, na medida do apoio, um apoio à nossa proposta, e cada um de nós, junto aos respectivos deputados, às autoridades competentes, tentar reverter esse quadro. Por segundo, eu gostaria de tocar num assunto, eu acredito que aqueles que puderam assistir à televisão na última segunda-feira, puderam presenciar algumas cenas dignas de um quinto mundo. Aquilo que aconteceu na madrugada de domingo e na segunda-feira, no estado que se diz o mais evoluído da nação, que é o episódio que nós vimos aqui na FEBEM. Cenas de crianças matando crianças, com requintes de perversidade. Na condição de advogado, nós recebemos uma comunicação da Ordem dos Advogados do Brasil, no sentido de ler e dar publicidade a uma posição oficial da Ordem dos Advogados do Brasil quanto a esses episódios. Como nós temos a ata eletrônica, na verdade, a solicitação é que se transcrevesse o pedido, mas eu faço a leitura de forma a motivar Vossas Excelências para depois a gente passar num segundo ponto, aproveitando esse tema do problema da FEBEM para falarmos do Conselho Tutelar. Mas, de qualquer forma, a Ordem dos Advogados do Brasil, secção de São Paulo, e por via de consequência a Ordem dos Advogados do Brasil, seção de Conchas, pede que se leia a seguinte conclamação às autoridades. A Ordem dos Advogados do Brasil, seção de São Paulo, vem a público manifestar a sua mais profunda indignação contra a conduta irresponsável e inconsequente do governo do Estado em relação à FEBEM.
A manifestação pública do senhor governador Mário Covas, ao afirmar que não vê solução de curto prazo para a gravíssima situação da FEBEM, equivale a lavar as mãos e deixar que as coisas evoluam ao sabor dos sentimentos de adolescentes rebelados, tropa de choque, despreparada e disposta ao revide, funcionários insatisfeitos e desmotivados e um clima de guerra permanente. Trata-se, na verdade, de um atestado público de incompetência e inação. A Ordem dos Advogados do Brasil, Seção de São Paulo, conclama o governo do Estado a assumir a sua inarredável missão de coordenar um programa de emergência para debelar a violência que se tornou rotina, principalmente no complexo imigrantes da FEBEM. Entendemos que o governo já deveria ter levado em consideração as diversas manifestações da sociedade civil organizada que apontam como alternativas viáveis programas de convênio e cooperação com entidades e a descentralização do atendimento com a participação da comunidade. O próprio governo atesta que há recursos disponíveis para atender a população da FEBEM. E já há um consenso de que entre as soluções está o recolhimento em unidades menores, capazes de oferecer um atendimento menos massificado e mais personalizado. É de se lembrar que, em pouco mais de um mês, 1.500 adolescentes fugiram em um cenário de violência cada vez mais generalizada. A sociedade está no limite do estupor e do medo. A FEBEM tem, sim, solução. O problema da FEBEM não deriva da insuficiência de legislação, da inexistência de recursos ou falta de conscientização da sociedade. A FEBEM é um problema de gestão governamental. Cruzar os braços diante de uma situação que mais se assemelha a um campo de concentração, como parece ser a postura dos nossos governantes, é reconhecer a falência do Estado para lidar com o menor infrator. E não existe tragédia maior que a fraqueza do Estado na defesa dos seus cidadãos. São Paulo, 27 de outubro de 1999, pela Ordem dos Advogados do Brasil. Muito bem, eu fiz essa leitura para a gente ver realmente que o Estado ele está falido em todos os sentidos. Não se critica e não se procura levar... Procura sempre se levar, na verdade, a questão para o lado da falta de dinheiro, quando, na verdade, é mais um problema de assumir e encarar o problema de frente, não fugir. E eu também falo tudo isso, por quê? Porque nós temos em Conchas, numa escala infinitamente menor, aqui é um micro-universo, mas os mesmos problemas que se enfrentam hoje numa cidade igual São Paulo, no futuro nós vamos ter aqui na nossa cidade também. Hoje nós temos vários casos. Eu tenho acompanhado alguma coisa do Conselho Tutelar, a gente, bem ou mal, tem contato com as autoridades, seja na área policial, no judiciário, a respeito de problemas envolvendo menores. Questão de, uma semana atrás, invadiram uma outra residência também, menores, com certeza. Então, é necessário que o nosso município procure se estruturar melhor, procure dar ao Conselho Tutelar um apoio maior, para que realmente alguma coisa possa ser feita. Lembrando que uma grande parte, se não for a maior parte dos menores infratores internados hoje nas FEBEMs, são oriundos do interior do Estado de São Paulo. Então é necessário que se dê uma atenção especial, um apoio emergencial também ao nosso Conselho Tutelar aqui, porque ele é o primeiro passo para tentar solucionar os problemas dessa ordem. Eu gostaria também, senhor presidente e senhores vereadores, recolocar aqui uma questão que eu já pedi, acho que eu tive apoio de alguns vereadores, é a questão de uma sinalização emergencial ali na Avenida Gregório Marcos Garcia, mais precisamente onde tem início o acesso à Estrada do Porto. É a terceira vez que nós tocamos nesse assunto, e me parece que os responsáveis pelo trânsito da cidade estão tão somente preocupados em
colocar algumas placas na cidade ou pintar lombada ou coisa parecida. Tudo isso é necessário, eu não estou criticando esse tipo de coisa. Mas vamos atender essa prioridade. Ali, qualquer um que sai da estrada e entra na avenida, não tem visão. Quem entra na cidade não tem visão também. Então, eu acho que está na hora dos responsáveis tomarem aí alguma providência. Por derradeiro, eu li no jornal O Comarca esta semana, a semana que passou, que uma campanha vai ser feita no próximo domingo para arrecadação de alimentos para o Hospital Municipal. E eu estava voltando no tempo e me parece que já foi feita uma campanha desse tipo pelo jornal, juntamente com alguns membros de uma igreja evangélica aí. Eu não saberia dizer o nome. Eu não me lembro se, na ocasião, senhor presidente, eu tive a oportunidade de deixar registrado nessa casa o agradecimento àqueles que fizeram essa campanha. De qualquer maneira, se não foi feito, então, até como forma de estímulo para essa campanha aqui que vai ser feita em conjunto com o pessoal do SACI, no domingo, então se registre aos responsáveis por mais esta campanha o nosso agradecimento. E também aqui, comunicando aos senhores que o SACI, que arrecada dinheiro para a escola de samba, enfim, para tentar fazer um carnaval aí no próximo ano, isso já havia sido feito anteriormente, mas das promoções que eles estão fazendo, eles estão separando uma parte do dinheiro e comprando alguma coisa lá para o hospital. Então, o hospital deve receber, por conta de uma promoção feita alguns dias atrás, 75 jogos de lençóis, que vão ser encaminhados ao Hospital Municipal. Então, eu gostaria de deixar também registrado nosso agradecimento e, se possível, Vossa Excelência encaminhasse um ofício de agradecimento aos dirigentes dessa agremiação. Seria isso, senhor presidente e senhores vereadores. Convido a fazer uso da tribuna a vereadora doutora Valéria. Senhor presidente, senhores vereadores, tendo em vista a relevância do assunto trazido nesta tribuna pelo vereador Tadeu Neder, com relação aos fatos que se sucederam na FEBEM e a posição da seção da Ordem dos Advogados de São Paulo, eu gostaria de enfatizar que, como advogada, também concordo com a posição assumida pela Ordem com relação ao descaso com a solução para a FEBEM. Mas eu gostaria de colocar somente alguns pontos. A Ordem dos Advogados, ela tem feito um trabalho maravilhoso no Brasil, em muitos setores. Nos setores de direitos humanos, nos setores de direitos às mulheres, no direito de proteção à criança, violência contra a criança. Tem feito várias campanhas. A OAB tem encampado vários problemas sociais, tem levado a sua posição perante a Câmara dos Deputados, perante a Assembleia do Estado, tem participado ativamente de todos os problemas sociais. Mas eu gostaria de enfatizar que apenas culpar o governo do Estado pela falência do sistema de segurança público que o país enfrenta é querer jogar responsabilidade nas costas de uma pessoa, quando, na verdade, essa responsabilidade tem que ser dividida. Nós temos a reforma penitenciária na Câmara dos Deputados, que não foi votada. Nós temos a reforma do Judiciário, que não foi votada. Nós temos várias reformas nesse país que não foram ainda enfrentadas. Agora, dizer somente que a criminalidade no estado de São Paulo aumentou, ou no Brasil, em outros estados aumentaram, por causa de problema socioeconômico, eu discordo. Porque problema econômico e social o Brasil sempre teve.
No meu entendimento, essa explosão de criminalidade que está havendo no país tem outras facetas a serem encaradas. E com relação aos menores infratores, os senhores vereadores também viram na televisão, no Fantástico, na semana retrasada, a morte do médico daqui de Botucatu, da sua esposa, e tinha menor no meio. Então, quando a gente fala de menor infrator, nós não estamos falando de anjinhos. Nós estamos falando de criminosos. Sejam eles chamados de crianças ou adolescentes, para mim, em muitos casos, são monstros. E eu acho que a Ordem dos Advogados do Brasil está de parabéns de levantar a bandeira do que aconteceu ali na FEBEM. Mas eu gostaria de ver a Ordem dos Advogados do Brasil, principalmente a seção de São Paulo, levantando a bandeira das vítimas. Nós temos inúmeras vítimas nesse país que não tem como se socorrer de justiça e elas estão esquecidas. Não existe campanha para vítimas nesse país. Existe campanha para direitos humanos de preso, para direitos humanos de menores infratores. Eu acho que ninguém tem que ser tratado desumanamente, inclusive a vítima. Eu gostaria de colocar só outra questão em cima desse posicionamento. A criminalidade dos menores infratores aumentou, explodiu nesse país inteiro. De que data para cá, gente? Do governo Fernando Collor de Mello. Foi na criação do Estatuto da Criança e do Adolescente que o negócio começou a implodir. É só verificar o índice de crimes cometidos violentos antes do Estatuto da Criança e do Adolescente e após a criação do ECA. Quer dizer, houve um protecionismo do legislador. O legislador quis se preocupar realmente em amparar a criança e o adolescente. Mas, infelizmente, nós estamos vendo que, na prática, houve um exagero de proteção. Porque eles estão abusando dessa proteção para praticar crime. E crimes bárbaros. Os crimes mais bárbaros que a gente tem visto têm menores no meio. Isso é grave. Então, eu só gostaria de complementar isso. Existem vários fatores. Agora, querer jogar responsabilidade somente no governador, eu acho que não é justo. Porque então nós teríamos que partilhar essas responsabilidades, principalmente a nível federal. Era só isso que eu gostaria, inclusive... Pois não, vereador. Com a parte do vereador Tadeu Néder. Lúcia Vereadora, apenas no esclarecimento, esse manifesto, até o qual ofereci a leitura a Vossa Excelência, ela é uma conclamação às autoridades nesse episódio específico da FEBEM. E essa manifestação, ela foi feita, essa conclamação às autoridades, em cima de declarações do próprio governador. Eu tenho acompanhado todo o episódio e, lamentavelmente, aqui também não estamos procurando responsabilizar a figura do governador ou o atual governo. É lógico que isso tem um campo fértil anterior, que vai fermentando até chegar nesse estágio. Mas é a política do atual governo, que não é só dele. Existem alguns prefeitos recusando a instalação de unidades da FEBEM no interior. Inclusive, Franco da Rocha foi à justiça para impedir a construção. Seria o mesmo que o governo do estado decidir instalar uma unidade da FEBEM aqui e uma autoridade local, provocar o judiciário impedindo essa construção. Mas essa manifestação é exatamente em cima das manifestações, acredito eu, infelizes do senhor governador do estado nesse episódio todo. Na verdade, existe uma preocupação muito grande quanto vamos dizer, ao ECA citado por Vossa Excelência, que realmente deturparam. As autoridades não souberam fazer uso, não souberam se preparar para abrigar esses menores e dar uma sequência lógica no trabalho de reeducação, de ressocialização.
É igual à política dos direitos humanos. No primeiro momento se defendeu os direitos humanos. Hoje ninguém arrepia a hora que fala em direitos humanos, justamente porque, como muito bem salientado por Vossa Excelência, se defende a proteção, se protege aquele delinquente e se esquece de socorrer as vítimas. Muito bem lembrado. Agora, nesta conclamação aos autoridades que eu fiz a leitura, é exatamente em cima daquilo que acontece no Brasil de cabo a rabo. É a má gestão. Não existe prioridade nesse país, a grande verdade é essa. E sem responsabilizar governo, não existiu o intuito de atingir a figura do governador e muito menos da... Não, até porque foi uma leitura oficial de Vossa Excelência. Isso. Mas poderia até falar, não, vamos ler para cutucar. Não é esse o sentido, mas é justamente até... Fiz questão de fazer aquela leitura para lembrar do nosso Conselho Tutelar aqui, que merece ser grandemente apoiado, de forma que lá na frente a gente tenha menos problemas, porque hoje nós já estamos cheios de problemas na nossa cidade. Obrigado. Perfeito. Eu gostaria também de aproveitar a ocasião aqui na tribuna para esclarecer alguns pontos, senhores vereadores. Eu tive a oportunidade, semana passada e essa semana, de tirar algumas dúvidas com relação ao orçamento. Conversando com alguns técnicos da saúde, alguns especialistas nessa área, eu comecei a entender mais como que funciona realmente o orçamento do município. Então, veja bem, de acordo, nós temos aqui nesta Casa de Leis agora uma internet. Inclusive, o que eu vou expor, eu gostaria até que fosse navegado pela internet desta casa para se averiguar item por item desses orçamentos, para a gente poder ter um bom senso em cima do que foi apresentado para nós. A receita do município, ela se divide, ela é mista, quer dizer, uma parte é do próprio município e uma parte são verbas estaduais e federais que a complementam. Seriam as chamadas verbas carimbadas, que o contador da prefeitura sempre falava e, às vezes, muitas vezes, a gente não entende. E conversando com os técnicos da saúde, eu entrei na internet e verifiquei que realmente o item saúde para Conchas, o ano que vem, está orçado pelo governo federal em R$ 802 mil. Então, veja bem, se o prefeito colocou no orçamento municipal R$ 813 mil, isso significa que a prefeitura está entrando com R$ 11 mil da receita estimada da prefeitura. Porque o resto é um orçamento já previsto pelo governo federal para ser repassado. De verba do SUS. Então tem que ser gasto somente com o SUS. Para a gestão plena que foi adotada na cidade. Então, pelo que eu entendi que os técnicos me passaram, desses 802 mil orçados pela União para o município de Conchas durante todo o ano, tem que ser gastos exclusivamente com atendimento no SUS. Então, se dentro desses 813 mil, que está aí, 120 foi destinado para o consórcio, já está errado. Que verba do SUS não pode ser jogada para subvenção social. Que subvenção social é manutenção. Então, fora o que o SUS vai repassar anualmente, a prefeitura tem que colaborar com uma parte da receita municipal para ela poder falar que ela está investindo na saúde. Porque se ela não destinar nenhuma parte da receita municipal para a saúde, então não é a prefeitura que está investindo na saúde. É o governo federal que está investindo na saúde. O dinheiro é do SUS. Da mesma forma, é o dinheiro da educação, que vem já orçado para o ano que vem. E que não bate também com o orçamento. É uma coisa também a ser pego pela internet. E tem outros itens também que vão além. Então, pelo que eu vi das pesquisas e pude notar do orçamento, as verbas que a prefeitura colocou aí não batem na sua finalidade. Então, a gente precisa tomar uma atenção muito grande, porque o técnico da saúde mesmo estava falando para mim o seguinte,
se tem R$ 802 mil do SUS orçados para o ano que vem, R$ 802 mil tem que ser gasto dentro do Sistema Único de Saúde. Qualquer dinheiro que seja desviado desses 802 mil ou a mais que for passado, está fugindo da finalidade do orçamento. Então, tem certos pontos aí que, quando o prefeito, na última reunião, falou que ele não podia mudar, ele está colocando o orçamento de acordo com a conveniência administrativa dele, mas não com a obrigação legal orçamentária. Então, eu pediria aos senhores vereadores que nós fizéssemos outras reuniões. Nós temos até o final da última sessão para votar. Tem certas coisas que não estão se encaixando. O técnico da saúde me alertou um outro detalhe. O consórcio intermunicipal de saúde há anos vem recebendo subvenção social da Prefeitura de Conchas. Essa entrada de dinheiro da Prefeitura para o consórcio está errada. O dinheiro que vem do governo federal, ele vem, de acordo agora com a gestão plena, ele cai direto para a Secretaria de Saúde, pelo que eu entendi. Da Secretaria de Saúde, teria que ser repassado e aplicado esse dinheiro dentro da saúde. O que está acontecendo, pelo que eu pude entender, é que o dinheiro está sendo repassado direto para a conta do consórcio de determinados valores do SUS. Não pode. Por quê? O consórcio é uma pessoa jurídica de direito privado. A verba é de direito público. Qualquer auxílio que a prefeitura passe para o consórcio, em tese, é ilegal e irregular. Por quê? A prefeitura só poderia atender às subvenções sociais, ou seja, manter o hospital com alguma parcela ou na sua íntegra, se o hospital for 100% público. O consórcio intermunicipal de saúde, ele é uma entidade privada, porque ele mistura atendimento do SUS com internação particular e atendimento conveniado. Então, nós temos que tomar cuidado também com essa parte, para poder analisar, porque o técnico falou para mim, simplesmente vocês estão num conflito de identidade. Vocês têm um hospital municipal, de fato, e de direito um consórcio intermunicipal de saúde, dando um nome. O consórcio não tem patrimônio. De quem é o prédio? De quem são tudo que está ali dentro do hospital? É do município, porque aquilo foi desapropriado. Mas o consórcio gere. Ele é uma pessoa jurídica privada. Então, nós estamos com um conflito de identidade e, principalmente, uma conflitância de administração. Então, eu cheguei à clara conclusão de que, realmente, o consórcio não tem razão de continuar existindo da maneira que se encontra. Ou o consórcio assume tudo e passa a ter patrimônio, passa a gerir propriamente tudo, ou ele deixa de existir para que a figura, de fato, renasça, que é o hospital público. Ou a gente tem 100% de atendimento público, ou nós vamos continuar com um mais ou menos atendimento público. Então, ele falou, isso não existe. Se o SUS manda o dinheiro, e esse dinheiro é repassado para uma entidade privada, porque ela mexe com verba privada e conveniada, está tudo errado. Então, pelo que eu pude sentir, nós, vereadores, querendo ou não, o consórcio não existe. Ele pode existir no papel, mas, de fato, ele não existe. Então, eu acredito que nós precisamos, nesta casa, fazer uma reunião e ir mais a fundo dessa questão, sem questões pessoais ou até políticas e partidárias, mas enfrentar a questão jurídica em cima do consórcio. Porque eu acho que a solução tem que ser legal.
Pois não. Com a palavra o vereador Dr. Anselmo. Senhor presidente, senhores vereadores, eu fico até contente desse pronunciamento da vereadora Dra. Valéria, que realmente está chegando naquele ponto que a gente sempre bateu aqui, né? O que hoje está se concluindo, nós já sabíamos há muito tempo. Esse consórcio nunca existiu, ele é um engodo, né? Ele simplesmente atende interesses de um determinado grupo e é a grande causa do problema do caos que se passa na saúde de Conchas. Então, enquanto não se modificar tudo, nós vamos continuar jogando dinheiro num saco sem fundo, como eu já falei. É isso que o Ministério da Saúde está detectando e vai continuar, porque a gente está sabendo que vai continuar essa auditoria, virão novos técnicos aí para fazer novos estudos. É o que a gente também chegou à conclusão após estudar detidamente o estatuto do consórcio e conversar com pessoas ligadas ao assunto. Vamos mais além. Desculpe eu me prolongar um pouquinho. Eu estou sabendo também que há até uma possibilidade de uma intervenção no hospital. Então, de acordo com o que nós temos hoje em mãos, que é esse orçamento, com a chance que nós temos hoje de modificar tudo, de acertar de vez o problema do hospital, seria a hora, realmente, vereadora, de a gente tomar uma posição, né, nesse sentido de extinguir esse consórcio que nunca existiu e tratar o hospital como um hospital municipal. Porque tanto trabalho nós tivemos com a desapropriação, primeiro, do prédio, depois com a Irmandade praticamente cedendo o hospital para o município, para ficar na mão de um consórcio. Quer dizer, e o que tem lá dentro? Tem dívidas, tem coisas penhoradas lá dentro. Inclusive, eu até comentei o problema do patrimônio do consórcio, que cai exatamente naquilo que eu já tinha dito antes. Se hoje acontecer um acidente dentro do prédio do hospital, aquilo lá pegar fogo, explodir, ou acontecer qualquer outra coisa, quem que vai pagar se nem patrimônio existe para fazer um seguro, ou se alguém furtar alguma coisa lá dentro, nem queixa pode se fazer. E vamos mais além. E os direitos trabalhistas? Quem que são os responsáveis? Exato. Não é o município. Entendeu? Então não tem nem com relação aos médicos, nem com relação aos funcionários. Inclusive, me parece que, não sei se ainda anda tramitando na Justiça, parece que uma ação dos médicos contra o município para receber uma indenização. Não sei se já se definiu isso. Quer dizer, estaria até errado, porque quem administra o consórcio, a autora teria que ser, a parte passiva, ela teria que ser o consórcio. Mas eu tenho um caso concreto, me desculpa, só para colocar e ilustrar. Nós temos um caso concreto na Justiça do Trabalho aqui em Tietê, de um ex-funcionário do consórcio que entrou na Justiça contra a Prefeitura. A Justiça do Trabalho deu como parte passiva ilegítima a Prefeitura, e ele entrou com nova ação contra o consórcio. Só que ele não vai conseguir receber contra o consórcio, porque o consórcio não tem patrimônio. Vereador, como não fica? tem o que penhorar. Então, como é que fica os funcionários? Eu queria falar. Que segurança eles têm a partir de agora, se forem mandados embora? Nenhuma. Eles podem ser mandados embora, eles vão brigar contra o vento. Porque é uma entidade que não existe. Vai penhorar o quê, se ilegal, não existe nada no nome dela? Não tem nada, então nem isso nós temos em Conchas. Exatamente. Né? Está tudo errado. Está tudo errado. Então não é hora de agora parar e repensar e fazer tudo certo, aproveitar agora que eles estão aí, que os assessores poderão até dar orientação como se fazer. Eu acho que o senhor prefeito vai perder a grande oportunidade de resolver de vez o problema do hospital. Obrigado, vereador. Pois não. Com a parte do vereador Tadeu Neto. É só rapidamente o seguinte, a primeira colocação, o senhor prefeito esteve na semana passada aqui e se comprometeu com a gente. Já foi semana passada ou retrasada. No seguinte sentido, que o primeiro passo dentro dessa torre de Babel jurídica, que é o consórcio hospital, diagnosticada tanto pelo relatório do Ministério da Saúde quanto pela Comissão Especial de Inquérito, ele se comprometeu a dar o primeiro passo, que seria fazer uma reforma do Estatuto, de forma adequada. Então, está na mão do senhor prefeito essa incumbência devidamente comprometida perante nós aqui. Isso ele ficou fazer. E a segunda colocação que eu faço para Vossa Excelência... Mas aí que eu coloco só uma questão, nobre vereador. Como que o prefeito pode fazer essa reforma do Estatuto sem uma autorização legislativa? Não, essa reforma do Estatuto seria justamente ele chamar os prefeitos e começar a discussão e, logicamente, com a participação posterior, para aprovação ou não,
até de continuidade de consórcio. Mas aí eu coloco outra questão para Vossa Excelência. Se o consórcio é uma pessoa jurídica estranha à prefeitura, como que o prefeito vai pedir autorização legislativa para mudar também o estatuto para nós, se não existe previsão legal disso para nenhuma outra Câmara também? É uma equação jurídica a ser resolvida. Então, só que nós criamos, eu falo nós, o município de Conchas, há anos atrás, um monstro jurídico, não estou falando consórcio como monstro. Em princípio ele é bom, a ideia é boa, é válida. Mas existe agora, como nós vamos resolver, eu não sei. Justamente é sentando, conversando e debatendo que nós vamos chegar a esse consenso primeiro, quanto à continuidade de consórcio. Segundo, colocar isso de forma a que funcione, tanto jurídica como administrativamente. Mas é essa colocação que está. É lógico que eu não teria resposta agora também. Mas o segundo motivo do meu parte, Vossa Excelência, nas bem colocadas posições quanto ao orçamento, eu acredito aqui eu confesso minha ignorância quanto à matéria, é o seguinte: esses técnicos que a senhora consultou, não haveria possibilidade de um convite desta casa para que eles comparecessem a essa reunião, porque às vezes é difícil a gente interpretar. Agora de pouco o vereador Zé Delbem, também com o orçamento na mão, estava me colocando deu para entender, na verdade daqui para a gente é sânscrito. Veja então, bem, talvez esses técnicos da saúde estão na cidade desde a semana passada. Eu tive a oportunidade de, sem querer, cruzar e pedir alguns esclarecimentos. Eu nem sem querer eu tive a oportunidade. Por isso, talvez, seria interessante, porque a gente que entende. O que nós queremos não é atrapalhar a prefeitura no orçamento, nós queremos ajudar. Entender para poder ajudar. Nós, naquela reunião, com a maior boa vontade do mundo, começamos a dar nossas sugestões, etc. Mas, no final, por melhor que seja a intenção da gente, tecnicamente ela não se adequa. Se Vossa Excelência está falando que 800 mil reais previstos pelo governo federal se destinam a verbas do SUS dentro da gestão plena, o que nós estamos entendendo de orçamento e entendendo de verba federal? Nós estamos aqui falando abobrinha, a grande realidade é essa, com a maior boa vontade. Eu estou falando abobrinha, não são Vossa Excelência, mas a realidade é essa. Então, desculpe de me alongar no seu pronunciamento, mas seria isso. Bom, eu espero, então, que esse assunto sadio discutido aqui na casa possa ser novamente colocado em pauta numa outra reunião, mais específica para o assunto. E eu gostaria também de pedir aos senhores vereadores, aliás, justificando, eu entrei com um projeto de lei denominando uma rua da Coab 4 e o prédio do Hospital Municipal, numa homenagem à dona Leni Gorga. Eu pediria que os senhores vereadores se atinassem no seguinte sentido: não existe uma dupla homenagem nesse caso. Eu vejo a homenagem para a dona Leni como uma única forma de justiça de se colocar o nome dela no hospital municipal, pelo fato da imagem da dona Leni ter sido gravada no final da sua vida, se dedicando muito àquele hospital e ao funcionamento dele. Então, a homenagem que a cidade, não sou eu que estou fazendo, mas acho que a cidade poderia fazer em reconhecimento à presteza que ela sempre teve ali dentro daquele hospital, seria colocar o nome dela no hospital. O fato da rua também ter sido colocado o nome dela não seria uma dupla homenagem, porque eu creio que seria até simbólica. E até porque também houve um pedido do senhor prefeito municipal para que cada vereador sugerisse um nome para as ruas lá da Coab 4. O senhor José Delbem apresentou um projeto já, se eu não me engano, acho que mais algum vereador também. E eu achei que um nome importante naquela parte de cima da cidade seria também isso daí. Então eu pediria que os senhores vereadores analisassem com carinho, que não é um bis in idem de homenagem, mas eu acho que é uma homenagem justa. Por fim, senhores vereadores, me cumpre refutar aqui nesta tribuna algumas coisas que saíram publicadas no jornal Comarca
na penúltima edição, de domingo retrasado, de algumas insinuações de que está havendo quebra de ética profissional de algum advogado ou advogada. Depois de eu ler a matéria, eu concluí serenamente que o problema do diretor do Jornal Comarca não é só de audição, é de memória. Ele deve estar sofrendo de amnésia, porque com certeza ele se esquece que dos fatos que foram falados nesta tribuna foram falados pela Valéria e nunca pela doutora Valéria. Eu nunca fui advogada do diretor do Jornal Comarca, no caso que eu mencionei nesta tribuna. Portanto, não existe quebra de sigilo ético nenhum, porque o que qualquer pessoa me contar na condição de Valéria, eu tenho ampla e total liberdade de contar para quem eu quiser. Agora, é lógico que se for meu cliente com procuração passada, ou eu prestar algum serviço, aí sim você pode falar que houve quebra ética. É a mesma coisa de você entrar na igreja e falar para o padre: padre, eu matei fulano de tal. Foi dentro do confessionário? Não. O padre pode depor contra você. Se você encontrar um médico e falar para ele que você está com tal coisa, ou que alguém está com tal doença, ele não vai quebrar ética médica nenhuma se ele sair espalhando. Porque não foi na condição de paciente. Então, eu acho que o diretor do Jornal Comarca deveria tomar fosfosol. É um ótimo remédio para a memória. Era isso que eu tinha a dizer. Agora o vereador, está escrito, o vereador Darciso para fazer uso da tribuna. Senhor presidente, nobres colegas, falando em saúde, queria dizer também que a casa aqui está bastante preocupada com o hospital, com a situação que vem ocorrendo. E, por sinal, nós tivemos em São Paulo, quarta-feira passada, eu, o presidente Zelão Pavan e o Wilson Desidério, levando um ofício aos deputados de cada partido. Eu levei para o Arnaldo Jardim, ex-PMDB, mas ele, como foi muito bem votado, nós fizemos um bom trabalho aqui para o Arnaldo Jardim, então eu acho de obrigação a gente levar o conhecimento do nosso município como vem atravessando essa parte da saúde. Então, já estive, antes dele sair do PMDB, estive no gabinete dele, sabendo que ele já ia passar para outro partido, mas se dispôs ao interesse de Conchas aqui. Então, nós passamos para ele, passamos também para o deputado Crespo, que já tem o conhecimento da parte da saúde, como já foi solicitado a vinda dele aqui, ele deu até a grande atenção, numa das reuniões feitas num sábado aqui na Câmara, ele está por dentro, nós reiteramos esse pedido, Zelão Pavan levou em mãos ao gabinete do deputado, o Wilson também, o nosso vereador aqui, levou também para o deputado do PSDB, Edson Aparecido. Então, onde fomos bem recebidos e prometeram ajuda. Tivemos também no deputado Jorge Caruso, que é do PMDB, onde fomos muito bem recebidos, onde também nós passamos a situação de concha do hospital. Enfim, eu acho que nós temos que correr atrás, de um jeito ou do outro, nós temos que correr atrás para salvar a saúde do nosso povo de Conchas. Por outro lado, eu gostaria também de aproveitar a oportunidade aqui na tribuna, a respeito de uma reivindicação que eu já fiz uma vez até na tribuna aqui,
a respeito dos caminhões de granja que posam descarregado aí às proximidades do cemitério. Veja bem, a gente quer o desenvolvimento do frigorífico, mas gostaria também que essa situação fosse olhada, que o pessoal vizinho onde posa os caminhões não consegue jantar, enfim, o mau cheiro é bastante. Eu gostaria que a vigilância sanitária fizesse uma visita e tomasse as providências a esses caminhões que posam aí as proximidades do cemitério. São várias pessoas que me reivindicaram, que pediram, então gostaria que fosse dada uma atenção aí a esse pessoal, porque realmente o mau cheiro de granja é difícil. Agora o caminhão chega molhado, com os frangos, descarrega no frigorífico e vem posar sem lavar, então acho que deveria posar no pátio do frigorífico. Por outro lado também, eu gostaria também de pedir ao senhor prefeito também, ao colega Zizinho, que está assumindo aí o mochilifado, parte de estrada. Temos um ramal de uma estrada que vai para o Morro Azul, sentido às chácaras, lá do Morro Azul, e que está difícil, está caótica a situação da estrada. Então são pessoas que trazem desenvolvimento para a Juquiratiba, dão serviço à população de lá, outros com plantio. Temos esse Gilmar e Dona Eline, que são um dos grandes, chegaram, posso dizer, ontem de São Paulo, e já estão fazendo uma grande lavoura, fizeram já a lavoura passada, foi um dos grandes colhedores de feijão do município de Conchas, e estão com uma plantação muito grande também, e por sinal acho que elas são os principais do município de Conchas aqui, então estão com uma lavoura muito bonita em Juquiratiba. E então gostaria que o senhor prefeito desse essa assistência a esse pessoal que está trabalhando, está trazendo enfim, desenvolvimento aqui para o nosso município. Eu gostaria dessa atenção. São poucos caminhões de pedra, a entrada dele que está difícil, a esposa dele planta verdura, serve Conchas, serve Juquiratiba, serve Inhambi, está servindo uma grande região com verduras. São pessoas que estão trazendo, enfim, dando incentivo à Juquiratiba, são pessoas companheiras. Então eu gostaria, hoje mesmo eu estive junto com eles até a prefeitura, já vim várias vezes, já pedi, então já passei para o colega Zizinho, pelo menos o Zizinho ficou incumbido de ir amanhã dar uma olhada nesse serviço que já está bastante tempo, já amadureceu. Então eu gostaria, aproveitando a oportunidade que o Zizinho está presente, eu gostaria que quando for fazer esses serviços, que não façam como foi feito na Estrada dos Ferreiros. Eu vinha pedindo, tanto tempo eu pedindo, fizeram outro dia, mas veja bem, fizeram mal feito. A verdade é, além disso, tem uma reclamação de um dos proprietários, que se chama Belo, o Raimundo Bento lá. Ao invés de passar a máquina na estrada, eles passaram na invernada do Belo. Então, veja bem, o homem de bom não levou na justiça ainda, mas eu estou pedindo, aproveito eu pedir aqui para os vizinhos e consertar esse serviço, que Zé Maristela, eu não sei quem, passaram na invernada do homem. Ele não levou na justiça ainda esperando um conserto dessa estrada, que o pessoal desviou a rota, que estava um pouco difícil na estrada, e acharam mais fácil carregar no braqueirado do homem lá. Então, isso não pode acontecer. E quando for fazer, eu acho que tem que fazer com mais carinho, com mais atenção. Acho que por hoje é só. Muito obrigado. Fazemos da tribuna o vereador José Delbem. Senhor presidente, senhores vereadores, naquela reunião que nós tivemos semana passada, uma reunião administrativa, não foi uma reunião propriamente dita da Câmara, foi comentado a respeito do problema da estrada municipal que liga ao Porto, dos problemas que estão surgindo lá em relação ao acostamento, em relação aos taludes feitos nas áreas vizinhas da estrada, e nós solicitamos que se fizesse um levantamento específico desses problemas que surgiram e se encaminhasse aos órgãos competentes. E parece-me que o engenheiro da prefeitura esteve no local, fez a verificação das dificuldades, dos problemas que existem,
tirou fotografias, juntou essas fotos e está encaminhando para os órgãos competentes. Se não me engano, vai encaminhar para o governador do Estado, o secretário de Obras, enfim, para aqueles que estão diretamente ligados ao setor da construção da estrada. E se algum vereador tem algum órgão que ele deseje que seja encaminhado esse ofício, eu não tenho bem certeza se já foi encaminhado, acho que eles aguardariam a sessão de hoje e ficaram de encaminhar, inclusive, para a Câmara esse ofício para que fosse lido aqui. Mas parece que o senhor presidente não recebeu nada a respeito, né? Então já foi mais uma falha lá que não cumpriu com a Bíblia prometeu para a gente. Mas as providências, assim, pelo menos em forma de um ofício, foram encaminhadas através de uma verificação feita pelo seu engenheiro. Outro assunto também, a gente como vereador tem a obrigação também de auxiliar os munícipes naqueles problemas que surgem. E eu me empenhei desde o início no problema dos oleiros a respeito da extração de argila. Determinados oleiros estão recebendo os comunicados do governo federal, do Departamento Nacional de Proteção Mineral, dando prazo de 60 dias para que apresentem a licença de instalação junto àquele órgão. Caso contrário, haverá possibilidade de se cancelar o pedido de registro da área. Então, procurando agilizar a emissão, a elaboração dessa licença de instalação, eu tive a oportunidade, juntamente com o senhor prefeito, ir até a CETESB de Sorocaba e conversar com a diretora regional, que atendeu de uma forma muito educada e se prontificou, inclusive, a dar pelo menos mais agilidade na tramitação desses processos para beneficiar os oleiros da cidade de Conchas. A respeito do orçamento, tendo visto o problema levantado pela vereadora doutora Valéria, eu acho que, senhor presidente, seria interessante convocar mais uma vez, não o senhor prefeito, o contador da prefeitura, o senhor Madeixa, porque é ele que elabora esse orçamento, para que ele venha explicar mais detalhes para a gente. Eu estive observando aqui, tem certas coisas que a gente fica meio confuso. Por exemplo, tem uma página aqui, na mensagem da proposta orçamentária para exercício financeiro de 2000, lá embaixo, quadro 2, designação da receita. Lá diz, na execução do orçamento da receita demonstrada acima, no período de janeiro a agosto do corrente exercício financeiro, foram obtidos os seguintes resultados. Receitas correntes, tributária, patrimonial, transferências correntes, aquelas que vêm através do fundo de participação, através do ICMS, etc., dá um total aqui de 4.259.439,11. Se vocês virarem as duas páginas, vocês vão olhar onde diz a despesa orçamentária geral autorizada para corrente exercício é de R$ 5.741.000, e comparando-se a receita arrecadada com a despesa paga no período de janeiro a agosto, quer dizer, referindo-se ao mesmo item que se referiu naquela página anterior, obteve-se um superávit de 232 e uns quebrados. Depois vem receita orçamentária arrecadada. Na frente vem 4.259. Aqui vem 4.429. Talvez haja uma falha de interpretação de minha parte, mas desde que está falando, eu gostaria de entender o porquê dessa diferenciação de números, se tratando do mesmo assunto, receita orçamentária arrecadada de janeiro a agosto. Pois não. Com a palavra, vereador doutora Valéria. Só complementando, senhor vereador, uma das coisas que foi me alertado sobre o orçamento e que eu acho de extrema importância que o senhor prefeito faça, que crie-se o hábito de se fazer isso, porque nunca foi feito no município, para a gente entender o orçamento, para a gente entender aonde está sendo aplicado os recursos da prefeitura. Ele falou o seguinte: todo orçamento ele deve vir junto com o orçamento o prognóstico de estimativa de cada receita municipal. Então, por exemplo, qual a estimativa para 2000 de arrecadação de IPVA, de ISS, de IPTU, de ICMS, de não sei o quê, quer dizer, por itens, de tudo que se forma a receita municipal. Fora desse anexo,
seria o que forma a Receita Municipal, teria que vir um outro anexo que a Prefeitura recebe de todo o prognóstico orçamentário estadual e federal. Aí, com isso na mão, dá para perfeitamente a gente cruzar as informações e saber aonde está sendo aplicada a verba municipal e o que são as verbas carimbadas que devem ser aplicadas. Certo. Inclusive, aproveitando essa colocação da vereadora, vocês observam aqui, por exemplo, transferências correntes. Transferências correntes é aquela que ela falou carimbada, no caso, parcialmente, né? Seriam decorrentes, por exemplo, do ICMS e do Fundo de Participação, 3.382. Mas ele faz um demonstrativo daquilo que veio no ano anterior e não faz uma projeção do que poderá vir. O que a gente percebe aqui no orçamento, que em termos do total, 6.250, não fugiu muito da realidade, tendo em vista que, até o mês de agosto, nós tivemos já uma arrecadação, por exemplo, de 4.496. Então, vai se ultrapassar aqueles 5.741 que estava previsto, vamos dizer, no ano anterior. Que a lei orçamentária do ano passado era na ordem de 5.741.000 reais. Ainda aqui está escrito 5.741 reais, quando na realidade seria 5.741.000 reais. Então a gente percebe, aproveitando a oportunidade também, o problema da redação. Que nós, juntamente com o vereador Tadeu Neder e Benedito Merim, nós não fazemos parte só de uma Constituição, de uma comissão de Constituição e Justiça, e sim também de uma comissão de redação. Então, você percebe que a redação dos projetos que continuam vindo para a Câmara, continuam apresentando uma série de falhas. Nenhum de nós somos, vamos dizer assim, perfeitos em termos de português, é claro. Todos nós somos passíveis de eventuais erros, falhas, porque o português é bem complicado, não resta a menor dúvida. Mas eu acho que zelar um pouquinho na hora da redação de um projeto de lei é muito importante. Uma palavra, uma vírgula, dá uma interpretação dúbia, dá uma interpretação errônea a respeito dos fatos que você quer se colocar numa propositura. Então a gente percebe isso daí. Então eu gostaria, senhor presidente, que convocasse mais uma vez, senhor Madeixa, para darmos explicações, principalmente a respeito dessa colocação feita pela vereadora doutora Valéria, dessas importâncias que vêm para o município. Por exemplo, se você observar aqui, se vocês observarem a respeito das explicações das receitas arrecadadas no ano de 99 ou 98, não vem aqui, não tem lugar algum aqui que dê uma explicação, por exemplo, do que veio do SUS. Não tem. A gente observa que Secretaria de Saúde, Gestão Plena e PAB, 84.243. Secretaria de Educação, Secretaria de Agricultura, Secretaria de Planejamento, Promoção Social, Secretaria de Educação, Secretaria de Educação de novo. Quer dizer que esse ano está previsto 800 e poucos mil, só do SUS. Por que veio só 84? Será que deu só 10% no ano anterior? Eu estou achando estranho aqui, porque parece-me que nesse orçamento não entra essa colocação de SUS. Pois não? Com a parte do vereador Elias Rodrigues. José, eu acho que essa transferência do SUS Direto, né? era direta. Depois que foi assinada a gestão plena, esse pagamento dos serviços prestados pelo consórcio, que é verba SUS, gira em torno de 30 mil, 35 mil reais por mês, ela vinha diretamente no banco em nome do consórcio. Agora vem para a saúde. A partir deste ano. A partir, eu não sei. Então, pela colocação da vereadora, seria. Eu não sei. Anteriormente já teria vindo. Então, foi falha da prefeitura em não contabilizar certo essa verba. Porque ele entra pelo menos enquanto o doutor Luiz Ferreira era o secretário, a verba vinha para a saúde básica. E ele transferia diretamente para o consórcio. Ele teria que ser contabilizada, empenhada na prefeitura, ter uma previsão dessa receita.
porque é o serviço prestado no consórcio, não é verba, serviço dos médicos, serviço do hospital, laboratórios, todas as prestações de serviço. Só que houve um erro de contabilização a partir da gestão plena. É isso aí que a Prefeitura está se informando agora para informar a Câmara. Bom, nessas condições e segundo essas explicações, então isso aqui tem que ser refeito. Isso aqui está incompleto. Então eu gostaria, mais uma vez, repito, numa daquelas reuniões administrativas ou dentro de uma reunião normal, antecipando o horário. Não, é isso que eu ia fazer uma pergunta para você, porque para deixar na reunião administrativa é só quase no fim do mês que vem. Então nós vamos encaminhar um ofício para ele, pedindo para ele que venha quarta-feira que vem. O horário é na sessão, se quer que ele venha um pouco mais cedo, gente. Pode ser na sessão mesmo, então eu já encaminho um ofício amanhã para ele. Que os vereadores comparecessem mais cedo, da sessão, então. Porque não, poderia ser mais cedo um pouco. Na reunião administrativa, eu acho que é muito... Certo, mas não podia, em vez de chegar às 7h30, vamos dizer, pedir para os vereadores chegar às 6h30, 7 horas. Porque, olha, é importante essa reunião, porque a gente percebe que estão ocorrendo alterações aí. Então isso aqui vai ter que ser modificado. Não é dúvida. O gerador aqui vê o horário pode ser no horário normal. Então a gente encaminha já um ofício para ele amanhã, pedindo porque na próxima quarta-feira ele... Certo. Tá bom. Tá bom então. Bem, eu endosso aquelas palavras também do vereador Dr. Anselmo a respeito de um estudo melhor, mais aprofundado, a respeito dessa situação que se encontra no hospital. É consórcio intermunicipal, é hospital municipal, inclusive nós temos um próprio vereador aqui da Câmara que ficou afastado junto ao órgão, a gente confundindo aquilo como algo que fosse municipal, quando na realidade não era. Quer dizer, todos nós fomos ludibriados por aquela situação. Por quê? Por causa da própria situação em que foi feita esses estatutos, essas colocações a respeito do hospital. Então eu acho que realmente concordo com os vereadores que me antecederam e comentaram a respeito do assunto. Eu acho que precisa mesmo essa situação ser discutida, colocada de uma forma bem transparente e procurar o melhor caminho. Porque parece-me que se você não for, vamos dizer, um consórcio, você pode gozar da isenção das contribuições previdenciárias, vamos dizer, sujeitas ao patrono, sujeitas à empresa, que nada a nada representam 20% e 21%. Então tem uma série de coisas que precisam ser discutidas. Agora, precisamos de pessoas que conheçam o assunto, que tenham profundidade de conhecimento do assunto específico, não de uma forma generalizada. Porque eu creio que nós aqui conhecemos assim um assunto de uma forma muito superficial, muito generalizada, e não temos conhecimento específico a respeito do assunto. Então seria interessante que viesse alguém que tenha conhecimento realmente. Mas parece-me que, infelizmente, nós não estamos contando, não temos na cidade uma pessoa especializada a respeito desse assunto. Se puxarmos outras áreas, educação, qualquer setor, nós temos pessoas que na parte de saúde, infelizmente, está deixando muito a desejar, pois não. Com a palavra, vereador, doutor Valério. Senhor vereador, se for oficiado para o Ministério da Saúde, solicitando um técnico da saúde para esse problema que já foi feito o relatório, ele vem para explicar, porque inclusive é o que o doutor Anselmo falou e tudo mais, já consta do primeiro relatório do Ministério da Saúde a necessidade de se extinguir o consórcio. Quer dizer, preliminarmente eles já colocaram isso. Então eu acredito que não adianta a gente tentar evitar o inevitável. Então eu acho que seria bom ele vir, porque realmente são termos técnicos que eu mesma talvez não, por mais que eu tenha assimilado alguma coisa, eu não vou saber traduzir. E queria deixar bem claro também que não se trata assim de uma retaliação ou de ferir o brilho de quem quer que seja. São sugestões que a gente está dando aqui, como vereador, como alguém que foi eleito pelo povo, para representar o povo. Não existe de forma alguma o espírito de ferir quem quer que seja. Existe, isso sim, um espírito de tentar consertar ou tentar arrumar uma solução para um problema que vem vindo há muito tempo,
que se não for encontrada uma solução, o que acontecerá? Aquilo que já aconteceu em Lins e aquilo que parece-me aconteceu também em Boituva, quer dizer, fechamento de um hospital. Porangaba também? Pois não. Com a palavra, o vereador Dr. Anselmo. Senhor presidente, como está sendo feita essa colocação, a gente já sabe a posição oficial do Ministério da Saúde. Esse consórcio não existe, tem que ser cancelado do jeito que está. Então, o que é interessante agora para nós, não é mais nem se falar em manter ou não manter o consórcio, é se falar em como fazer essa transição, para que continue o hospital aberto, funcionando, e com o número máximo possível de internações. É isso que é essencial agora, né? E, inclusive, a preocupação agora toma vulto na medida em que a Justiça tem decidido que as ações têm que ser direcionadas para o consórcio. Então, se os funcionários forem demitidos ou por qualquer motivo se encerrar as atividades desse consórcio abruptamente, eles não vão ter muito o que se socorrer para receber os direitos trabalhistas. Até nesse ponto é necessário a presença de um técnico para que se faça a transição também para os funcionários, para que eles não sejam prejudicados, para que se passe para o hospital municipal e se estude um meio de se acertar a carteira profissional deles, para que eles não percam esses direitos, senão vai ser um caos para esses quase 60 funcionários que trabalham lá. Então, só mais uma coisa, dizendo que o que precisa agora, nem se discutir mais sobre a viabilidade da continuação, e sim da transição, como é que isso tem que ser feito. Só isso, obrigado. Certo. E para concluir, senhor presidente, a respeito da rodovia Marechal Rondon, eu creio que a gente tem que tomar algumas iniciativas, encaminhando ofícios aos órgãos competentes, a Prefeitura de Laranjal Paulista, a Prefeitura de Pereiras, no caso, a Tietê, Porto Feliz, porque pensando ou tentando economizar aquilo que eles recebem para pagar o pedágio e não o fazendo vai para o bolso, os caminhões continuam desviando do pedágio próximo de Boituva, entrando por Porto Feliz, passando por Tietê, Laranjal, Conchas, até Botucatu. A dificuldade de trânsito nesse trecho da rodovia Marechal Rondon, todo mundo tem reclamado, é incalculável, os problemas que surgem, os acidentes que surgem, o problema de manutenção da rodovia continua a mesma coisa. Então eu acho que é hora da gente tentar mais uma vez, pelo menos que se faça um acostamento do tipo que existe, pelo menos da região de Piramboia até Botucatu. De trechos em trechos existem acostamentos que favorecem, no caso, por exemplo, de subidas, no caso de curvas muito acentuadas, eles colocam determinados acostamentos que favorecem a passagem de 2 veículos numa pista só. E o que não acontece nessa região nossa de Conchas até Tietê. A reclamação do povo, de modo geral, é muito grande a respeito do assunto, mas eu acho que deveria haver a participação das prefeituras das cidades vizinhas. Então seria interessante que a Câmara Municipal de Conchas enviasse, assinado por todos os seus vereadores, um ofício solicitando o apoio dessas câmaras municipais, desses prefeitos das cidades vizinhas, e encaminhasse a quem de direito, a quem tem competência para resolver o problema. Vamos dizer, não vai resolver, não tem problema. O que importa é que a Câmara tem que fazer pressão. Se você não faz pressão alguma, não acontece nada. Fazendo pressão, talvez você consiga alguma coisa. É o que eu tenho a dizer. Ninguém mais fazendo uso da tribuna, com a palavra o vereador Dr. Tadeu. Rapidamente, senhor presidente, porque certas coisas foram colocadas aqui nessa sessão hoje, todas com propriedade, com muita razão, mas foram colocadas até como já coisa final ou definida. Pelo menos é que se depende do pronunciamento do ilustre vereador, doutor Eduardo Anselmo Martellino. Quanto a que já existe uma conclusão quanto à questão jurídica do consórcio do hospital, certo? Na minha opinião, não existe ainda. Existe uma confusão jurídica, mas não existe uma conclusão sobre as entidades. Elas se misturam, mas como foi colocada essa questão, principalmente com relação aos funcionários, e como
Eu não sei quantos funcionários tem o consórcio intermunicipal de saúde. O senhor poderia... 52 funcionários, que ao ouvir o que foi dito nesta casa hoje, eles vão entrar em desespero. Agora, eu gostaria de lembrar que juridicamente existe solução para tudo. Existe a figura, por exemplo, vamos deixar claro, para que amanhã ninguém entre em desespero de não ter como buscar os seus direitos, que existe uma situação jurídica que se chama devedor solidário, que justamente são as prefeituras. Não sei se Vossa Excelência, que é advogado, também concordaria comigo, mas nenhum funcionário do consórcio intermunicipal de saúde ficará ao desamparo numa eventual rescisão de contrato de trabalho. Ou seja, nós vimos um caso concreto porque provavelmente não se buscou, o advogado não buscou numa primeira medida, não sei do caso, mas ele poderia buscar essa solução. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, da forma aqui colocada, dá a impressão que os funcionários lá não terão a quem se socorrer amanhã. E vão ter a quem se socorrer. Independentemente, eu concordo mas existe juridicamente possibilidade, sim, como não? Se assim fosse, então seria melhor avisá-los todos que debandassem. Mas existe a figura do devedor solidário que vai responder solidariamente, porque, na verdade, em que pese ser uma entidade jurídica de direito privado, tal qual o consórcio, ela está estritamente ligada ao poder público. Não há como se falar de outra situação. Mas existe, sim, a possibilidade, o que eu gostaria, porque da forma aqui colocada, 60 funcionários vão entrar em desespero amanhã ou depois. Mas com solução. O que nós temos que dar, essa transição, eu estou repetindo, Vossa Excelência está dando como liquidado uma questão. Eu espero que nós consigamos encontrar a melhor alternativa. Eu já disse e repito, eu sou contra a isenção do consórcio, eu quero que me convençam. Da forma colocada, veio o Ministério da Saúde aqui e fez um levantamento, eu li o relatório, tal qual aquele que nós fizemos, e existe a confusão jurídica. Fala devidamente apontado, mas não aponta soluções. Da mesma maneira que nós não encontramos, eles também não encontraram soluções. Agora, na verdade, eu quero dizer é o seguinte, da forma colocada aqui, vamos com calma. Existe solução, sim. Os funcionários não vão ficar desamparados num eventual problema futuro. Até porque existe a solução intermediária que a Prefeitura obrigatoriamente terá que assumir essa questão. Obrigado, senhor presidente. Ninguém mais fazendo uso da palavra. Consulta plenária, intervalo de 15 minutos. Intervalo de 5. Passamos a ordem do dia. O secretário vai ler os requerimentos em pauta. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Conchas, a vereadora que a esta subscreve requer que nos termos regimentais seja deliberado pelo plenário desta Casa de Leis o seguinte requerimento: seja oficiado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal de Conchas, professor Miguel José Caran, requisitando cópia integral de todo o concurso público prestado pelo motorista senhor Wilson Antônio Mota, como funcionário público municipal, inclusive portaria ou termo equivalente de sua nomeação e posse. E ainda o edital integral que abriu o referido concurso e todos os demais documentos correlatos a esse fato. Temos em que deferimento, sala de sessões 27 de 1099, Valéria Bufani, vereadora. Coloco em discussão o requerimento da vereadora doutora Valéria. Com a palavra, a vereadora doutora Valéria. Senhor presidente e senhores vereadores, eu gostaria de explicar o requerimento que está sendo solicitado desses documentos, os senhores vereadores tomarem conhecimento integral para poderem votar com maior conhecimento. Os senhores vereadores estão lembrados do fato
lamentável e triste que aconteceu com a menina Letícia e com o Rodrigo na frente da escola Reineiro o ano passado, vindo a acolher a vida da Letícia e causar lesões lá no Rodrigo. No momento em que aconteceu isso o ano passado, eu não cheguei a tomar realmente conhecimento de como que teria ocorrido, os fatos que realmente se sucederam naquela ocasião. Inclusive, na época, eu achei uma tremenda injustiça alguns populares estarem acusando frontalmente o prefeito pelo evento. Acontece que, para azar de uns e talvez sorte de outros, eu tive a oportunidade de pegar esse processo em que está sendo apurado esse acidente, agora no seu final, lá na Justiça, onde o motorista da Aviação Caldeirão foi condenado na Justiça e está recorrendo em grau de apelação. Por que eu estou trazendo esse assunto aos senhores vereadores? Porque, ao compulsar os autos do processo crime número 179/98, que corre perante a primeira vara da comarca, ao qual convido os senhores vereadores, antes que vá para o tribunal, tenham a oportunidade de passar no fórum e ler o processo. É um absurdo o que está acontecendo. Eu não tinha conhecimento, naquela ocasião, de que o motorista da Prefeitura Municipal que conduzia o ônibus escolar não tinha habilitação. Ele prestou concurso público, foi admitido, empossado, para assumir uma função da qual ele não era habilitado. Por que ele não era habilitado? Porque ele tinha uma CNH na categoria C, que, de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, lhe permitia apenas e tão somente dirigir veículos de passageiro e, no máximo, caminhonetes. Ele estava dirigindo um ônibus escolar, sem a devida habilitação. Mas o problema não é só esse. Foi feita a ocorrência na delegacia da falta da CNH do motorista da prefeitura, só que por um lapso, que, melhor dizendo, eu acredito ser uma aberração que aconteceu dentro desse processo, foi requerido pelo fiscal da sociedade, pelo Ministério Público na época, o arquivamento do delito de falta de CNH desse motorista da prefeitura, uma vez que a ilustre promotora de justiça naquela época vislumbrou a culpa pelo acidente causado a Letícia e o Rodrigo do motorista da prefeitura. Então, por ser um crime menor, ela entendeu que o crime maior absorveu a falta de habilitação. E assim, o processo de CNH desse motorista foi arquivado. Acontece que nos autos onde se apurava o acidente, essa cota foi xerocopiada e colocada nos autos, mas disso não foi se apercebido o próximo promotor que ingressou nos autos para oferecer a denúncia. Denunciou o motorista da Prefeitura da Caldeirão e se esqueceu que o motorista da Prefeitura de ônibus já estava considerado culpado pela opinio delicti da outra promotora, pelo homicídio culposo e pelas lesões corporais culposas. Denunciou o motorista da Aviação Caldeirão e se esqueceu do verdadeiro culpado. Agora, o que realmente me chamou a atenção, que me trouxe a falar sobre esse assunto aqui nesta Casa de Leis, porque é um assunto de interesse público, é o fato dos verdadeiros culpados estarem saindo totalmente impunes.
De acordo com o Código de Trânsito brasileiro, eu gostaria até de citar aqui um artigo para conhecimento público, porque muitas pessoas desconhecem o teor do novo Código de Trânsito brasileiro. Sempre que não existe sinalização, ou a sinalização de trânsito é insuficiente ou inadequada, o próprio Código de Trânsito brasileiro diz que a pessoa ninguém pode ser sancionado, seja administrativamente, seja por infração de trânsito, ou seja, penalmente. Ele não pode ser responsabilizado por nenhuma sanção quando o órgão público responsável por aquela via pública negligenciou e se omitiu com suas obrigações mínimas de sinalização de trânsito. Se os senhores vereadores compulsarem esses autos, os senhores vereadores irão verificar que, além do motorista da prefeitura de ônibus ter parado na calçada do outro lado da rua, obrigando as crianças a atravessarem sozinhas para o portão da escola, além de não existir faixa de pedestre para as crianças atravessarem, não existia sinalização de faixa proibindo ninguém de ultrapassar, não existia redutor de velocidade, não existia a placa indicativa de que aquela área era escolar e, principalmente, não existia nenhuma placa limitando a velocidade daquela via pública. E na falta desse tipo de sinalização, o código, os senhores vereadores sabem que a Avenida Elias Tomazella é uma rodovia, porque interliga Conchas a Porangaba. Naquela área urbana, onde ocorreu o acidente, era fatalmente previsível pela prefeitura que a omissão na sinalização de trânsito realmente acarretaria problemas irreversíveis. Porque pela falta de sinalização, o Código de Trânsito brasileiro permite que se trafegue naquela avenida a 80 km por hora. Agora, a questão maior que eu vislumbro é como a Prefeitura Municipal de Conchas vem tratando dos concursos públicos dessa cidade. Já não é a primeira vez que eu falo nesta sessão de problemas em concurso. Como que saiu o edital do concurso, que é isso que eu estou pedindo para os senhores vereadores nesse requerimento, que eu quero ver, como que alguém sem habilitação específica para dirigir o ônibus foi aprovado em um concurso público e empossado. E, principalmente, se ele fosse admitido como motorista de circular de ônibus comum, ele já não poderia, porque ele não tinha categoria D na carteira de habilitação. Agora, piora a situação quando o prefeito me coloca uma pessoa já sem habilitação específica para dirigir ônibus, ainda para dirigir um ônibus escolar, onde o Código de Trânsito brasileiro exige que, além da categoria D, o motorista de ônibus tenha cursado um aprendizado especializado para conduzir crianças. Está no código, não sou eu que estou falando. Agora eu pergunto, quem realmente é culpado de tudo isso aí? Como que estão os nossos concursos? Então, senhores vereadores, eu peço para que seja aprovado esse requerimento, para que esta casa tome conhecimento específico da tramitação de todo esse concurso, desde o seu edital até o momento da posse desse motorista. Porque já que ele ficou impune na justiça com relação a esses fatos, eu peço que os senhores vereadores analisem com senso de justiça esse requisito que não foi cumprido pela... Aliás, esses dois requisitos que não foram cumpridos pela prefeitura. E, aliás, gostaria só de terminar citando aqui o seguinte artigo do Código de Trânsito brasileiro.
O vereador José Delbem hoje estava falando sobre a rodovia Marechal Rondon. Isso serve como interesse coletivo para todo mundo. Artigo 61, parágrafo 1º. A velocidade, onde não existir sinalização regulamentadora, a velocidade não, me perdoe, não é isso aqui. Eu não estou achando agora no momento, mas resumindo, o Código de Trânsito Brasileiro deixa bem claro que todo mundo que vinha sofrer um acidente por falta de sinalização, o órgão público responsável por aquela via, por aquela rodovia, tem que ser acionado, tem que indenizar e, além de tudo, é causa de irresponsabilidade administrativa e penal de qualquer outra pessoa, que é o que a gente não tem visto. Nossas estradas aqui estão tudo esburacadas, em péssimo estado de conservação, acidentes ocorrendo todo dia, toda semana, e um particular aciona o outro. Mas todo mundo esquece de acionar o poder público, que é negligente, é omisso. Nós só vamos mudar o quadro desse país e evitar um monte de tragédia nesse país quando o cidadão realmente começar a exercer os seus direitos contra o Estado. O Estado exige muito contra o cidadão, mas o cidadão não aprendeu a exigir do Estado. Quando essa situação se inverter, nós vamos ter outro tipo de país. Ninguém mais fazendo uso de discussão do requerimento, coloca em votação o requerimento. Quem for contra, fica em pé. Quem for a favor, permanece sentado. Aprovado o requerimento da vereadora doutora Valéria, por 12 votos a 0. Projeto de lei número 29/99, concede desconto para quitação de débito inscrito em dívida ativa. Parecer das comissões de Constituição, Justiça e Redação e Orçamento, Finanças e Contabilidade. O presente projeto, oriundo do Poder Executivo, pretende autorização legislativa para conceder desconto para quitação de débito inscrito em dívida ativa. O projeto é legal e constitucional. Não verificamos nenhum impedimento à sua aprovação. Isso posto, somos pelo encaminhamento ao plenário para discussão e votação. Conchas, 27 de outubro, vereadores Dr. José Tadeu Almada Neder, Agenor Luiz de Souza, José Delbem, Newton Carlos Aliberti, Benedito Melim e Dr. Anselmo Eduardo Martelini. Coloco em discussão o projeto 29/99. Ninguém fazendo discussão, coloco em votação o projeto 29/99. Quem for contra, fica em pé. Quem for a favor, permanece sentado. Aprovado o projeto por 12 votos a 0. Passamos à explicação pessoal. Senhores vereadores, com a palavra o vereador Dr. Anselmo. Senhor presidente, eu não me manifestei sobre o episódio da FEBEM, os meus colegas já falaram aqui, e todo mundo assistiu na televisão, leu nos jornais, né? Então já está muito divulgado. Eu prefiro falar agora a respeito do problema nosso aqui em Conchas. Nós também temos nossos problemas com os menores aqui em Conchas. E nós não estamos dando a devida atenção. Nós temos um conselho tutelar, um conselho da criança e do adolescente, e os integrantes desse conselho tutelar, principalmente, estão todos empenhados no trabalho, estão se dedicando, estão fazendo muito bem a parte dele. Então, nós precisamos do quê? Nós precisamos de um local para que se abrigue essas crianças, esses menores, para que eles sejam encaminhados desde já. Porque as infrações estão ocorrendo, bem disse o vereador Dr. Tadeu, vários menores já estão praticando crimes aqui em Conchas, né, atos infracionais, que a gente chama, com reincidência, e nós não podemos fazer muita coisa, e principalmente agora que nós sabemos que nem a FEBEM irá aceitar mais menores encaminhados do interior, devido à situação que lá está. Então, qual é a solução? A solução, todos nós sabemos, é a educação. E a educação não é só a educação de escola, de colégio, é a educação de modo geral.
Se nós não nos ativermos agora, nesse momento, para um lugar que a gente possa começar a retirar esses menores da rua e direcioná-los com uma educação, através de recreação, de profissionalização, de lazer, de tudo, eles fatalmente, dentro em breves, nós não teremos mais controle deles aqui na cidade também, como já vem ocorrendo em outros municípios. Então, eu peço o apoio de todos vocês para que a gente comece, dentro da classe política, um trabalho para a construção de um abrigo para esses menores, de um lugar onde eles possam ser acolhidos desde já, desde pequeno, se for o caso, para que mais tarde, quando chegar na idade de 16, 17 anos, já não se tornar difícil, porque aí já se torna até difícil a recuperação deles, devido à criminalidade que está falando por aí. Então, nós temos casos de drogas, de cola de sapateiro, de furtos, de tudo quanto é tipo também, em menor escala, é claro, mas nós temos e o problema vai se acelerar. Nós logo vamos ter casos mais graves, não vamos ter para onde encaminhar esses menores. Então, nós vamos ficar devendo isso a eles, porque se a gente não toma nenhuma medida, depois não adianta a gente ficar só acusando esses menores. Há a possibilidade de tratá-los, de educá-los, de tirá-los desse mundo, aliás, desse mundo do crime, desde que seja logo, desde que seja no início, depois fica tarde. Então, vamos ver se a gente sensibiliza também o prefeito. O Conselho da Criança e do Adolescente precisa, não sei se já regularizou, precisa regularizar o estatuto, tudo, até com a inscrição no CGC, para que possa receber doações. Ainda não havia feito isso, precisa estar com isso aí regularizado, para que a gente possa, até entre os empresários industriais, conseguir arrecadar alguns fundos para a manutenção desse conselho. Então, precisa de atenção. Vamos investir um pouquinho mais nas nossas crianças carentes, para depois não chorarmos dentro da nossa casa trancados. Só isso. Já que o vereador Dr. Anselmo tocou no assunto do Conselho Tutelar, o presidente do Conselho Tutelar ligou ontem para mim pedindo uma reunião no prédio da Câmara, no dia 5/11, às 10 horas da manhã. Vai estar presente aqui as duas juízas, os dois promotores, prefeito, e ele pediu para convidar os vereadores para participar. Então, já que está nesse assunto do Conselho Tutelar, eu já deixo esse convite para os vereadores, que vai ser no dia 5/11. Ele pediu, às 10 horas da manhã, ele pediu para que seja aqui no prédio da Câmara, porque eles querem deixar uma fita gravada, para eles levar, para eles estar sempre assistindo a fita, para dando andamento nos trabalhos dele. Então, já fica esse convite aos senhores vereadores. Com a palavra, o vereador Darciso. Senhor presidente e nobres colegas, eu gostaria que a mesa oficiasse ao prefeito a respeito daquela desapropriação aqui da senhor Jurandir Aleixo e do Sussu, que todos nós sabemos que foi feito um documento com prazo de 6 meses. E eu estive em conversa com o senhor Jurandir e com o senhor Sussu, está bastante preocupado, porque o prazo já está extrapolando. E veja bem, então está cru o negócio. Tirar a família, a gente vem falando tanto na estrada. E ora ficou todo documentado, combinado com o senhor prefeito, para que essas residências que foram destruídas, foram desmanchadas, e que fosse construída uma propriedade nova. Todos nós temos conhecimento, o projeto passou por aqui, nós aprovamos, foi uma desapropriação amigável. Agora, veja bem, está causando uma preocupação com os proprietários que tinham essas casas lá, onde o senhor Jurandir está morando apertado, com bastante criança, com bastante sufoco, onde que ele está residindo. É um local bastante difícil onde ele está. O seu Sussu até está bem colocado, mas a preocupação é bastante. Então eu gostaria que o senhor prefeito mandasse para nós aqui alguma notícia, porque não é possível. A gente sabe que seria 180 dias depois da aprovação nossa e já está extrapolando. Agora, me parece que no contrato menciona aí, eu não sei se mais 30 dias ou 60 dias de prolongamento aí para o senhor prefeito a construção. Mas acredito que não fez. Em 5, 6 meses, em 30 dias, não vai ser fácil. A estrada
já está pronta, né? Já vai inaugurar, e não se fizeram 2 casas para 2 famílias carentes. Então eu gostaria de uma resposta aqui, meio urgente, do senhor prefeito aqui. Eu deixo esse recado. Obrigado. Ninguém mais fazendo uso da palavra. Eu gostaria de pedir à nossa vereadora, doutora Valéria Bufani, sobre as denúncias do cheque, da assinatura do cheque do prefeito. Gostaria que você passasse para nós em mãos o cheque, o xerox do cheque, mas não podemos tomar providência até agora por falta dos documentos. O projeto que estava aqui na Câmara foi tomado providência, agora nós estamos esperando o do cheque, que você já fez a denúncia, não estamos podendo tomar nenhuma atitude por causa disso. Pois não, com a palavra. Senhor presidente, eu acho que Vossa Excelência deve rever a fita do meu pronunciamento. Eu não falei em xerox de cheque nenhum. Eu falei que eu recebi uma denúncia anônima e pedi para que fosse averiguado in loco, lá na prefeitura. Agora, se não me dão autorização de eu mesmo ir lá investigar, então que alguém vá. Agora, criar situações bem distantes daquilo que eu falei na tribuna, eu não vou admitir. Certo? Então, eu peço o seguinte, ou esta casa monta uma comissão, ou me autoriza a ir verificar a denúncia que eu recebi, porque eu não fiz uma denúncia, eu recebi uma denúncia e comuniquei-a. E pedi investigação. Porque você falou na hora que você não trouxe porque estava em nominal, você não queria comprometer a pessoa. Não, eu falei que eu não ia dar o nome da pessoa que me fez essa denúncia. Certo? Agora, eu faço uma pergunta para você. Como que nós vamos fiscalizar esse cheque, saber com quem está, como que está? Porque eu acho que o cheque sai dali e vai para o banco. Agora, senhor presidente, acho que eu não estou sendo clara, não é possível. Eu não pedi para verificar um cheque. Eu pedi para se verificar todos os empenhos, porque nos empenhos estão as xerox dos cheques. Fazendo a comparação de um xerox com outro, vai dar para se levantar uma suspeita ou não, se é verídico ou se não é. Então a mesa vai tomar essas providências. Vai rever a fita e vamos ver, de acordo com o que está aí, a mesa vai tomar as providências. Eu gostaria de encerrar essa sessão. A próxima sessão é no dia 3/11. Às 19h30. Vamos ter uma reunião agora sobre o negócio do jornal que está acontecendo aí. É rapidinho, uns 10, 15 minutos. Eu gostaria que os vereadores aguardassem um pouquinho para nós começar essa reunião. Então, mas já vai começar.